quando você está buscando alguma coisa na sua vida, qualquer que seja, tá? Você precisa entender se você já entendeu qual é o problema, porque às vezes está faltando isso na gente. A gente quer uma solução, mas a gente ainda não entendeu qual é o problema. Beleza. A gente está nessa fase de entender, tá, o que será que eu estou fazendo errado? Deixa eu parar, observar, o que eu poderia fazer de melhor? E aí você começa a aprender. Beleza. Você vai reconhecendo, vai aprendendo. Agora, quando você reconhece algo, não, olha só, eu estou olhando para essa coisa, né? Por exemplo, eu já percebi que buscar o meu marido bêbado na rua não é interessante, isso não é bom, não vai me ajudar. Tá, percebeu. Agora, esse é o teu abacaxi. Esse é o teu compromisso. Tem certas coisas que só você pode fazer por você. Da mesma forma que daí você fala assim, ó, mas eu sei isso, eu já me propus, mas pronto, tá vindo para você. Aí o teu problema real, que é qual? O filho pede e você acaba cedendo. Tá? Esse é o teu problema. Agora, o que você vai fazer a respeito? Esse é o teu problema. Eu entendo que pode não ser fácil, mas esse é o teu problema. Então agora, o que está faltando? Será que está faltando você aprender, entender melhor e lidar melhor com os teus sentimentos em relação ao filho? Né? No curso ACA, a gente tem uma parte sobre quando uma armadilha é difícil de modificar. E a gente tem uma ferramenta chamada automonitoramento, que você vai observar e tem técnicas para isso, para você poder entender como modificar isso para você não cair nessa armadilha. Tá? Porque se você começar a não assumir responsabilidade sobre essa tua dificuldade, tá tudo bem, todo mundo tem alguma dificuldade em alguma coisa. Só que o que a gente precisa? Olhar para essa dificuldade e se responsabilizar por ela e lutar para modificar ela. O que eu preciso? Então eu preciso agir dessa forma. Tá no curso ACA? Já fez o exercício? Já, fiz o exercício e tal. Compartilha na comunidade. Tem outras pessoas que já passaram por isso há muito tempo. Que já sentiram na pele o que você está sentindo agora. Outras mães também. E aí você vai poder ter mais apoio social. E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma ferramenta, você vai ter técnica para lidar com isso, você vai ter mais clareza para lidar com isso, e você vai ter um ambiente social que vai te arrastar para ajudar a tua mentalidade a ficar no lugar certo. Né? Então é isso que eu recomendo para você. Né? Olhou para o problema, beleza, tá, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí seguir o teu caminho para resolver ele.
O que que eu faço, Vitor, quanto ao alcoolista que eu amo? Ele se recusa a conversar, porque ele não quer aceitar que é alcoólico. Quando existe um rótulo que a gente enxerga como muito negativo, a gente tem a tendência a não querer olhar para esse rótulo. Se as pessoas começam a dizer que você é chata, e aí daí você começa a ouvir isso das pessoas, você começa a ficar ressentida com isso. Por que eu sou chata? E aí as pessoas justificam com coisas que você não considera descabidas, né? Você não acha que é uma coisa de uma pessoa chata. E aí você vai se sentir como injustiçada e vai pensar assim, que legal, me conte mais sobre isso, que agradável, realmente não, eu vou admitir que eu sou uma grande de uma chata e agora eu vou buscar então o quê? Eu vou buscar ajuda, pelo amor de Deus, porque o meu sonho é que ninguém me ache uma chata. Será que você faria isso? Acho improvável. Então isso cria uma falta de desejo de conversar. Isso cria na cabeça de uma pessoa um estresse, né? Um estresse emocional. Você fica chateada, você fica, desgostosa. O que acontece? Talvez você sinta raiva, medo, angústia, tristeza. A gente nunca pode tentar eliminar de uma pessoa, tentar destruir de uma pessoa a autoimagem que ela tem dela. Porque na vida, uma das poucas coisas que a gente precisa ter mesmo é uma mínima autoimagem digna de nós mesmos. Se a gente começa a atacar, a criticar, a querer que o outro se submeta a nós, a gente está atacando a autoimagem, a autoestima de uma pessoa. E é muita maldade nossa fazer isso. Porque a pessoa precisa ter um mínimo, por mais que ela esteja errada, se ela não sentir o mínimo senso assim de respeito, se ela não sentir o mínimo assim de flexibilidade para você, pelo menos com as palavras, você vai estar fazendo com que ela fique muito mais preocupada em defender o resquício de autoestima e de dignidade que ela tem do que pensar na ideia que pode ser muito boa que você tenha para trazer. Ninguém vai te ouvir dessa forma.
Tá, mas o que que eu faço, Vitor, quando uma pessoa, né, quando o alcoolista que eu amo, ele se recusa a conversar? E ela continua, ela diz assim, ó, ele não quer conversar porque ele não quer aceitar que é alcoólico. Obrigado pela pergunta, Denise, e obrigado por ter tornado a resposta muito fácil, muito simples. Eu vou te responder, porque talvez você não tenha percebido, mas você própria respondeu, só que talvez você não tenha entendido o que significa o que você própria já me disse. Então eu vou tentar traduzir isso para você. Olha só, ninguém... Ó, quando a gente tem seres humanos em geral, tá? Isso é um pressuposto, um princípio psicológico, é um jeito que a nossa mente costuma funcionar, que é natural para todos os seres humanos. E um desses princípios psicológicos, ele diz o seguinte, que quando existe um rótulo que a gente enxerga como muito negativo, a gente tem a tendência a não querer olhar para esse rótulo que a gente enxerga como muito negativo. Por exemplo, se você for, vou dar um exemplo que não é o teu caso, é um exemplo totalmente aleatório só para ser didático com o contexto, né, com o conceito que eu quero explicar. Que é o seguinte, se as pessoas começam a dizer que você é chata, você é chata. Denise, você é muito chata, meu Deus do céu, como você é chata. Ah, Denise é uma chata. E aí, daí você começa a ouvir isso das pessoas, você começa a ficar ressentida com isso. Por que eu sou chata? E aí as pessoas justificam com coisas que você não considera descabidas, né? Você não acha que é uma coisa de uma pessoa chata. E aí você vai se sentir como? Injustiçada. Até porque ser uma pessoa chata é uma coisa muito negativa, né, na nossa cabeça. Só que aí é o seguinte, se uma amiga tua chamar você para conversar e falar assim, olha, oi Denise, eu quero conversar contigo porque, sabe, eu gosto muito de ti, mas eu quero te dizer a verdade, Denise. A verdade é que você é uma grande de uma chata, Denise. Você acha que você vai olhar para essa sua queridíssima amiga e vai pensar assim, que legal, me conte mais sobre isso, que agradável, realmente não, eu vou admitir que eu sou uma grande de uma chata. E agora eu vou buscar então o quê? Eu vou buscar ajuda, pelo amor de Deus, porque o meu sonho é que ninguém me ache uma chata. Será que você faria isso? Eu acho improvável. Né? Eu acho que você, como uma pessoa, na maioria das pessoas, se sentiriam injustiçadas, iam se sentir ressentidas com isso. E talvez até nem ouvissem o pouco de verdade que possa existir nisso. E talvez você nem estivesse disposta a ouvir o fiozinho de verdade que possa ter nisso. Por quê? Porque a palavra chata, ela denomina uma conduta questionável, variável, discutível. E ela já classifica como negativa, indesejada. Então isso cria uma falta de desejo de conversar. Isso cria na cabeça de uma pessoa um estresse, né? Um estresse emocional. Você fica chateada, você fica, desgostosa. E o que acontece? Talvez você sinta raiva, medo, angústia, tristeza. E aí, quando você está assim envolvida com emoções intensas, né? Desencadeadas, ou emoções significativas, relacionadas a esse conceito negativo que você não quer ter, que, poxa, o que vai acontecer? O teu cérebro não vai funcionar bem. Porque as emoções, elas acontecem numa parte do cérebro um pouco mais para baixo, né? Que talvez a gente possa chamar isso de sistema límbico, ou próximo ao sistema de recompensa cerebral, que é a parte um pouquinho mais para baixo no cérebro aqui. Essa área se liga com o córtex pré-frontal, que é a área atrás da testa, que é a área mais racional. Então imagina, tá? Em termos assim bem simples, a área racional do cérebro, a área emocional do cérebro. Você começa a ficar chateada que a sua amigona te chama de chata, querendo chamar você para conversar, para te dar um sermão e dizer como você é chata, nos termos dela. O que vai acontecer? Você vai ficar chateada. E ao invés de refletir que é isso aqui, essa parte do cérebro, córtex pré-frontal, faria isso, você não vai refletir. Essa área vai ativar tão forte, e ela é ligada com a outra, que ela enfraquece a área do raciocínio, do discernimento, da perspectiva. Né? Você já experimentou? Um dia que você estava com muita raiva, você estava pensando de uma forma muito mais negativa sobre aquela situação. E daí depois, quando você se acalmou, você conseguiu repensar. Então isso é natural. E é isso que acontece no cérebro de um ser humano quando você faz isso. E aí,
antigamente, isso é uma coisa muito velha, mas ainda segue esse raciocínio pobre e que contamina com ignorância a gente, quando a gente não olha para isso, que é o raciocínio de que, então os alcoólatras eles são mentirosos, então eles nunca admitem que são alcoólatras, então ele não gosta de conversar porque ele não quer aceitar que é um alcoólico, e se ele não quer aceitar, ele é o idiota, ele tá errado. Então o que eu faço quando ele se recusa a se submeter à minha realidade? Nossa, eu sou a dona da razão, como é que esse idiota, esse imbecil, esse energúmeno, como é que ele não enxerga o óbvio? Porque o óbvio não existe, querida. O óbvio não existe. O óbvio é uma invenção de dominação violenta, agressiva, negativa, terrível. Não existe o óbvio. Existe tirania, existe incompreensão, existe falta de consideração. E isso geralmente se traveste, isso se fantasia, isso se esconde por trás de um discurso moral, como... mas é só ele admitir que é alcoólico. É óbvio que é alcoólico. Ele tem que aceitar. Como é que ele não vai aceitar? E aí a pessoa faz o quê? Ela se fecha, se defende, se protege. Porque a gente nunca pode tentar eliminar de uma pessoa, tentar destruir de uma pessoa a autoimagem que ela tem dela. Porque na vida, uma das poucas coisas que a gente precisa ter mesmo é uma mínima autoimagem digna de nós mesmos. Se a gente começa a atacar, a criticar, a querer que o outro se submeta a nós, a gente está atacando a autoimagem, a autoestima de uma pessoa. E é muita maldade nossa fazer isso. Porque a pessoa precisa ter um mínimo, por mais que ela esteja errada, se ela não sentir o mínimo senso assim de respeito, se ela não sentir o mínimo assim de flexibilidade para você, pelo menos com as palavras, você usar termos que não sejam tão agressivos para ela, você vai estar fazendo com que ela fique muito mais preocupada em defender o resquício de autoestima e de dignidade que ela tem, do que pensar na ideia que pode ser muito boa que você tenha para trazer. Ninguém vai te ouvir dessa forma. Tá entendendo? Então o problema não é que ela se recusa a conversar. É que você não percebe que você está indo conversar com agulhas nas mãos. Você não está percebendo. Porque muita gente fala dessa forma com toda naturalidade. O alcoólatra é um lixo, ele não se importa com ninguém. Os alcoólatras são grandes egoístas e egocêntricos que não se importam com ninguém. São cretinices que se fala por aí, que contaminam e que enchem de ódio e de violência naquilo que é tão importante para que a gente possa se comunicar, né? Que a gente possa se conectar com os outros, que é a comunicação. Né? Aí a gente vai sujando com violência e muitas vezes com muros, né? Que separam a gente de quem a gente ama. Por um discurso que não é nem nosso. Ele é só uma ignorância repetida que a gente, por pouco conhecimento, sai por aí repetindo. Porque a gente não sabe, né? Por isso que o conhecimento liberta. Né? Por isso que é importante, se você quer fazer quem você é parar de beber, você estar aberto a rever conceitos. Metade do meu trabalho aqui, eu juro pra você, metade do meu trabalho aqui no curso ACA é desfazer conceitos errados, é desfazer vícios de compreensão. Se você quer fazer quem você é parar de beber, você não enxerga caminhos, você acha que já tentou de tudo, é porque você está completamente contaminada com os seus preconceitos, com ideias baseadas em ignorância profunda, que você, por convívio, por ouvir falar, você acabou assumindo como verdades coisas que são absolutamente degradantes, horríveis, violentas, ignorantes. Que às vezes você não tem tempo para passar o seu dia inteiro pensando sobre isso, e você acaba o quê? Assumindo como verdades discursos muito perigosos. Como, por exemplo, esse que eu te falei e outro, o discurso da codependência. Fulano é codependente, quem fica com o alcoolista, tem muitas pessoas que são codependentes. Isso é um papo para outra hora, mas é lamentável. Isso são coisas que a gente precisa erradicar. E como é que a gente vai erradicar? Com conhecimento, com estudo. Não é com agressividade, é com estudo. É com conhecimento de qualidade. Boa, que bom que você entendeu, Denise. Algumas pessoas que estão ouvindo o que eu disse podem pensar algo errado e eu gostaria de
ver se eu consigo evitar isso. Que é o seguinte: ai, Vitor, então você está querendo dizer que o sacana do meu familiar, da minha familiar, que bebe demais, ela fala o que ela quer pra mim, ela me maltrata, ela faz várias coisas que eu não gosto, e ainda assim eu devo tratar ela com respeito e dignidade? Pois é, cara. Se a gente se sente justificado a perpetuar um comportamento agressivo e violento, a gente não conquista a paz, a gente não conquista os nossos objetivos. E nada disso é submissão, você entende? Que às vezes na nossa cabeça, quando a gente está muito focado nessa ideia agressiva, o que acontece? A gente só consegue enxergar duas posições. Quem está agredindo e quem está sendo agredido. E daí quando você percebe que você está agredindo, você começa a pensar, não, mas eu vou ter que mudar para a posição de estar agredido. Não é isso. Não é para você deixar de lado o seu autorrespeito. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que não existem essas duas posições só. Inclusive essas duas posições de estar sendo agredido e estar agredindo são coisas muito ruins que não levam nenhum benefício para ninguém.